Em nosso canal compartilhamos conteúdos com muita informação. Você ainda não é inscrito? Clique no botão de inscrição e ative as notificações. Você receberá em primeira mão todas as nossas novidades. Um programa todo seu, com Samira Chaine. Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você é sempre com muito prazer que eu chego aqui todas as tardes para a gente fazer um bate-papo gostoso, uma entrevista legal aqui, que possa esclarecer muitas dúvidas minhas e suas aí do outro lado. Hoje não é diferente, a gente vai falar de saúde. Eu estou recebendo aqui Lívia Aureliano. Isso muito mesmo. Bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, Samira. Muito prazer obrigada em te pelo receber. Convite. Prazer é meu de estar aqui. A Lívia, ela é psicóloga, ela é doutora em análise do comportamento aplicada. Ela é diretora da clínica Tatutea. TEA, para quem não sabe, é o transtorno do espectro do autismo. É assim que a gente fala, mesmo. transtorno do espectro do autismo. E é disso que a gente vai falar hoje. Certo? Exatamente. Então, exatamente. Ela, né, a clínica é especializada em TEA. Isso. Né? Então, a gente vai falar muito em TEA, então vocês entendam que a gente está falando do espectro do autismo. E você pode nos acompanhar pelo YouTube da Vibe Mundial FM, é só acessar o canal. Clica para ser notificado. Tá na dúvida? Vai no site vibemundialfm.com.br. Lá, você vai no assistir ao vivo, você vai ser direcionado para o nosso YouTube. Fica bem facinho. O vídeo fica lá depois. Você pode ouvir quantas vezes quiser, colocar suas dúvidas, que a gente sempre encaminha para o entrevistado aqui. Ótimo, perfeito. Não é? Em 95,7 FM, 660 AM e pelo aplicativo. Sem muitas delongas, o assunto é complexo, né? Então, Complexo. é complexo para mim, é muito complexo. Uhum. Antes de mais nada, eu preciso entender o que é o transtorno do espectro do autismo e quais são os sinais que nós, adultos, temos que ficar atentos. Perfeito, Samira. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o que isto significa? Que é uma condição que nasce com o indivíduo, tá? Então, uma pessoa, ela não se torna autista, tá? Ela nasce autista. Apesar de algumas crianças apresentarem os sinais do autismo um pouco mais tardiamente. E isso por alguns motivos, tá? Que eu vou falar sobre eles. É uma condição cuja causa ainda é muito estudada, mas o que se sabe é que a causa é genética e também alguns fatores ambientais são também determinantes do autismo, tá? O que são esses fatores ambientais que já se sabe que muitas vezes estão relacionados à questão do autismo? Problemas no nascimento, né? Alguma questão do nascimento, durante o nascimento, alguma questão durante a gestação, tá? Mas não coisas do tipo vacinas, por exemplo, né? Que já se falou muito, né, de que vacinas causariam autismo, ou algumas medicações que a mãe usa durante a gravidez produzem autismo. A criança já nasce com. A criança já nasce com, exatamente. E a maior causa do autismo, a maior determinação, ela é genética. Tá? Então, a gente está falando aí dessa maior causa. Mas isso tudo ainda está em estudo, tá? Ainda é difícil, por exemplo, não existe nenhum exame genético, não existe nenhum exame médico que detecta o autismo, tá? Isso é muito difícil. Não existe, por exemplo, nenhum cromossomo específico do autismo, diferente de síndromes genéticas, né? Que quando se tem ali uma alteração de um cromossomo X, um cromossomo Y, você tem ali uma síndrome que já está catalogada, que já se sabe. Então, que você fazendo, por exemplo, um cariótipo, que é um exame genético, que inclusive, se eu não me engano, ele é disponível pelo SUS, você consegue identificar síndromes genéticas. No autismo, não, né? No autismo, o diagnóstico de TEA, ele é
meramente clínico. O que isso significa? A gente precisa observar. Né? A gente precisa observar essa criança, a gente precisa observar essa pessoa e identificar as características comportamentais, sensoriais, muitas vezes, para conseguir diagnosticar, tá? Quais são os sinais que são mais comuns e que eu acho que as pessoas precisam ficar atentas? Um sinal importante é a questão da comunicação. Tá? Porque quando nós falamos do autismo, nós estamos falando de duas grandes categorias de critérios diagnósticos. Então, um é o critério diagnóstico da dificuldade da comunicação e interação social, e o outro é a presença de comportamentos repetitivos e restritivos. Então, estes são as duas grandes categorias que estão descritas nos manuais de doenças, que são os manuais que servem para o diagnóstico das doenças. Essa dificuldade da comunicação, ela pode aparecer de diferentes formas. A forma mais comum, o atraso da fala. Tá? Então, uma criança, por exemplo, que chega até os seus 2 anos sem falar palavras, né? Sem falar palavras de forma clara, né? Funcionais, e só muitas vezes balbuciando ou nem sequer balbuciando. Isso é um sinal de alerta, tá? Sozinho é um diagnóstico de TEA? É um critério diagnóstico para TEA? Não, não é. Tá? Porque existem outros transtornos de linguagem que produzem também um atraso na fala. Mas o atraso da fala costuma ser o sinal que mais rapidamente fazem os pais ficarem alerta. Tá? O meu filho tem quase 2 anos e não fala nada. Tá? Esse é um sinal importante. Outro sinal importante, contato visual. Tá? Mas eu acho que precisa ficar claro o que é esse contato visual, né? Porque para todos nós, o contato visual é difícil, né? Sustentar o contato visual é muito difícil, né? Se você fizer um exercício, uma atividade com uma pessoa da sua casa, vamos ficar 5 minutos... Tempo louco esse. 1 minuto olhando fixamente nos olhos de uma outra pessoa. A pessoa vai se sentindo constrangida, você desvia. Então, o contato visual em si, ele é difícil para todo mundo, tá? E ele é muito difícil para uma pessoa autista também. Desvia o olhar? Né? E muitas vezes ele nem olha, né? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a criança, por exemplo, que não sustenta o olhar. Que é isso que nós estamos fazendo agora. Nós sustentamos o olhar. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, mas a gente sustenta o olhar. Uma criança autista, ela tem dificuldade para sustentar. Ela até passa o olho, né? Entendi. Então, muitas vezes a mãe, o pai fala assim, não, mas ele olha. Eu falei assim, uma coisa é sustentar, outra coisa é olhar, né? E tem outras crianças que aí a questão é mais, digamos que, mais evidente, que é como se aquela criança, ela não olhasse, ela olha para você, mas ela não olha para você. É como se o olhar dela transpassasse você, né? Então, esse é um sinal também, mas que não está presente em todas as crianças. Mas é um sinal relativamente comum, tá? Outros sinais importantes para a gente identificar em crianças. Excesso de irritabilidade. Tá? Crianças que são muito irritadas. E veja, irritabilidade é diferente de birra. Né? Uma coisa é uma criança que se joga no chão, faz aquela festa porque foi frustrada. Né? Quer um doce, a mãe não quer dar o doce, quer o boneco do Batman e não vai ganhar o boneco do Batman, enfim, né? Existem aí vários comportamentos de birra. Mas a irritabilidade é diferente disso. Tá? São crianças que elas se irritam por coisas que os pais muitas vezes não conseguem identificar. Entendi. Né? Porque muitas vezes essa irritabilidade tem uma causa sensorial, né? Que é, por exemplo, uma luz excessiva, um barulho, né? Que pode, para a pessoa que não é autista, pode ser um barulho que não incomode, que ele nem sequer percebe, mas para um autista que, por exemplo, é hiper responsivo aos estímulos, aquilo pode irritar. Temperatura, o cansaço,
né? Então a criança ela vai ficando cansada, ou ela vai ficando com fome, alguma necessidade fisiológica, e aí ela se irrita demais. Crianças com dificuldade para dormir, né? Então é muito comum crianças autistas terem muita dificuldade para dormir. São muitos sinais, né, Lívia? São muitos sinais, são muitos sinais. Um outro que é muito clássico, né, são as estereotipias, tá? Mas as pessoas acham que estereotipias são só os movimentos dos bracinhos, né? Então aquela criança que faz o flapping, né, que a gente chama, ou aquela criança que fica se chacoalhando, né, para frente, se movimentando para frente e para trás, ou aquela criança que enfileira carrinhos, né, que também é muito comum, né? Então esses são os, digamos que tradicionais, né? Mas existem outras, por exemplo, aquela criança que deita no chão e fica vendo os objetos no chão e fica brincando com as coisas deitada no chão, com a cabeça bem deitadinha assim no chão e vendo as coisas, assim. Isso é muito comum também. Olha entre só. crianças autistas. A criança fica correndo de um lado para o outro, né? Muitas vezes isso é entendido como uma agitação motora, e né? Mas é uma estereotipia. A criança fica correndo de um lado para o outro. Ecolalia, a criança fica repetindo frases ou palavras que ela já escutou, que ela escutou no desenho, que ela escutou na música predileta, e ela fica repetindo aquilo de forma disfuncional, né? Isso pode acontecer com qualquer criança, porém o uso constante destes sinais é um alerta. É um alerta. E a presença de muitos deles ao mesmo tempo. Né? Então, a criança tem um atraso de fala, a criança tem algumas estereotipias, tem uma irritabilidade, né? Opa, sinal em alerta. Gostou desse vídeo? Você poderá interagir conosco nos comentários, compartilhando suas opiniões e experiências. Até o próximo vídeo!